testar o som. Vou colocar o microfone. Testando, som. Vê aí. Está funcionando direito. 1, 2, 3. Teste. Tá bom? Foi? Tá legal? Muito bem, irmãos. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início então ao nosso culto nessa noite. E como a gente sempre faz, fazer alguns avisos, algumas comunicações aqui. Mesmo alguns irmãos ainda não chegaram, talvez outros estejam para chegar e outros estão chegando ainda pela internet, né? Porque leva um tempinho até o pessoal ir ligando e acessando. Mas fica gravado, então as pessoas vão assistindo depois. Então falar um pouquinho dos anúncios aqui da nossa igreja. Lembrar os irmãos que nós estamos fazendo campanha de missões mundiais, que para nós, como batistas, é algo extremamente importante. As igrejas batistas são as igrejas que mais enviam missionários no mundo. Inclusive, esse trabalho moderno, como ele é feito hoje, nasceu dentro das igrejas batistas, que é você ter a igreja local, ela sustentando através de uma instituição das igrejas, ela tem uma instituição que recebe dinheiro das igrejas e essa instituição vai mês a mês mandando dinheiro para várias pessoas que estão espalhadas por vários lugares para fazer o trabalho do Senhor Jesus. Então essa ideia nasceu dentro da Igreja Batista, que a gente chama de agência missionária, né? Aí alguém diz assim, mas pastor, por que é importante você ter uma instituição? No caso nosso aqui, tem as juntas de missões, né? É importante porque, por exemplo, quando você fala de missões mundiais, você tem, por exemplo, missionários que estão em outros países, outras moedas. Então, para sustentar aquela pessoa lá fora, você tem que ter toda uma organização para transformar o dinheiro na moeda local, para fazer o dinheiro ser transferido para chegar na mão dessa pessoa. Então, é uma estratagema bem complexa. É lógico que missões nacionais, que é a campanha atual, que a gente está fazendo agora, a campanha do momento, ela não tem tanto trabalho assim. Mas mesmo assim, eles têm lá centenas e centenas de pessoas que são sustentadas por essas ofertas. E aí vai uma gama imensa de trabalhos que essa oferta de missões sustenta. Tem o barco lá na Amazônia, que tem médico, dentista, e vai percorrendo as milhares de comunidades ribeirinhas do Amazonas, do Rio Negro, dos Solimões, e vai ali falando de Jesus e ao mesmo tempo dando uma assistência, dentista, médico. Esse barco é sustentado por essas ofertas. Tem aquele irmão que está lá no interiorzão do Nordeste, naquela cidade, às vezes, que não tem nenhuma igreja evangélica, às vezes, não tem nenhuma igreja batista, ou às vezes nem igreja evangélica tem. Ele vai ali com a família dele, se estabelece ali, e ele começa uma igreja do zero na casa dele, e assim ele organiza uma igreja no local. Também é sustentado por essa oferta. Tem outros casos, como por exemplo aqui, já esteve pregando em nossa igreja, o Wagner, que é um missionário que está dentro da comunidade da Mangueira, dentro da favela da Mangueira, faz um trabalho excelente lá. E no caso dele é uma obra social mesmo, que ele faz em conjunto com a igreja. Ele tem uma igreja que ele está organizando numa das áreas da favela da Mangueira, que é uma comunidade imensa. Ele está ali, ele ao mesmo tempo que está organizando uma igreja, ele identifica ali pessoas que estejam com necessidades e atende. Então, assim, essa obra de missões é uma obra muito vasta, tem uma área que é social, mas, por exemplo, existem missionários, aqui falar de missões mundiais, né? Por exemplo, só para os irmãos entenderem como é uma área vasta. Quando a gente fala de missões mundiais, tem missionários batistas brasileiros que estão em Moçambique, Angola, obviamente, muitas vezes tem que ter ali uma assistência social. Mas tem outros que são mandados para a Europa, para a França, por exemplo, para a Espanha, que são, no caso, França e Espanha, países de maioria católica, mas que tem tido um crescimento dos evangélicos considerável. Então, são missionários que estão lá.
ou na Alemanha, que é um país onde nasceu a reforma de Lutero, mas ainda assim é um país que enfrentou a guerra, teve o Hitler, então tem uma frieza espiritual lá. Então tem missionários que estão lá. É óbvio que aquele que está lá não vai precisar fazer uma obra social, porque é um país de primeiro mundo, muito rico. Então, assim, é um universo muito grande essa obra missionária. E como muitas igrejas ficaram fechadas, e algumas ainda estão, agora que estão reabrindo as maiores igrejas, a gente não fechou, né, em momento nenhum, mas é a nossa realidade, a nossa história. As igrejas batistas são livres, são independentes, são autônomas, então a nossa não é regra. Cada uma igreja toma a sua decisão, as igrejas são democráticas, as pessoas, às vezes o pastor, tem igreja aqui que a gente estava conversando, o pastor queria manter aberto, mas a liderança não quis, então ele cedeu à vontade da liderança, porque é a característica da igreja batista ser democrática. Então, nesse universo de igrejas fechadas, essa oferta de missões é um risco muito grande que não seja suficiente para que cubra os missionários. Então, a gente tem pedido mesmo, uma coisa que eu não gosto de fazer, falar em dinheiro, mas a gente está pedindo mesmo. A gente nem pede aqui para a nossa igreja, graças a Deus, as contas aqui estão em dia, tá tudo certinho. É mesmo para essa obra, porque essa é uma carente. Então, antes de começar o culto propriamente dito, dar esse aviso para os irmãos. A gente vai continuar falando sobre missões nos próximos 2 domingos. Tem missionários que vão estar vindo aqui, convidados, pessoas que vão estar falando. E o irmão Silvino, nós temos 2 irmãos que trabalham aqui na promoção de missões, que é o pastor Joselito e o irmão Silvino. Mas o pastor Joselito também está evitando sair de casa, porque ele faz parte do grupo de risco. Então ele não está se envolvendo muito diretamente. Então, basicamente, é o irmão Silvino que está trabalhando, e ele já programou pessoas para estarem pregando aqui nos próximos 2 domingos. E a gente convida o irmão, dentro da medida da possibilidade de cada um, pensa, ora. O irmão que está assistindo de casa, pensa, ora, verifica se o irmão tem condição de apoiar de alguma forma essa obra. O Elionai vai colocar na caixa de diálogo do Facebook, vai colocar lá a conta da igreja. Coloca para a gente, tá? Vai colocar a conta da igreja, o CNPJ que você precisa para fazer qualquer transferência. E se o irmão quiser ofertar e ofertar através desse meio, o irmão que está nos assistindo de casa, não deixe de avisar, não deixe de mandar uma mensagem, dizer assim, pastor, mandei um valor X, mandei um valor Y. Às vezes o irmão diz assim, não, eu estou mandando tanto para a igreja, tanto para missões. Então, especifica isso, escreve para a gente, manda uma mensagem para a gente, que é para a gente destinar o dinheiro conforme o propósito que os irmãos têm mandado. Outra coisa também é que alguns irmãos mandam ofertas, e pode, se o irmão quiser fazer isso, pode. Muitos irmãos que ainda estão evitando sair de casa, têm mandado ofertas para a gente comprar alimento. E aí eu quero dizer aos irmãos, os irmãos que estão aqui presentes, né? Os irmãos já sabem, mas os irmãos que estão de casa, é o seguinte, a gente está tendo uma demanda menor, isso tem vindo menos gente buscar comida aqui. Teve semana que era toda hora, direto, gente aqui até mesmo, a gente, quinta e domingo, e às vezes dia de semana. Elionai cansou de receber gente aqui, que veio buscar a cesta aqui, e a gente deixava já preparado, a pessoa vinha buscar, ou às vezes a gente vinha aqui durante a semana e levava para alguém. Bem, isso agora a gente sabe que a atividade econômica está voltando ao normal, então muita gente parou de vir buscar alimento, isso é bom sinal, mas ainda tem uma necessidade. Então fica aí o apelo, e algumas pessoas fazem assim, mandam para a conta da igreja, e manda assim, olha, botei lá um dinheiro na conta da igreja, é para comprar um arroz, para comprar um feijão. Se fizer isso, irmão, vai ser muito bem-vindo, e a gente só pede ao irmão que discrimine, escreva, porque é para a gente saber qual é a vontade do irmão para ser feito com esse valor, tá bom? No mais, irmãos, então nos próximos domingos a gente vai ter aqui, nos próximos cultos, a presença de missionários, né? Lembrando os irmãos que a gente continua com programações presenciais apenas quintas e domingos, né? Hoje, né? E domingo. E às terças não estamos marcando culto no lar, mas tem um culto que é feito na casa do pastor Alexandre. Inclusive, ele não se sentiu bem, ele está hospitalizado, talvez a gente tenha que mudar, talvez volte a ser o irmão Guerrar, mas a gente informa no domingo. E às quartas é feito da casa do pastor Joselito. Então, são transmissões, cultos apenas pela internet.
nas terças é 7h30 da noite, às quartas é 9 da manhã. Como a gente tem dito também, essas transmissões são todas ao vivo, feitas só pela página do Facebook da igreja. Então, o irmão tem que acessar a página do Facebook da igreja para assistir, se for para assistir ao vivo. Mas a gente já tem uma página do YouTube que a gente carrega depois. Então, se o irmão quiser acessar pelo YouTube, o YouTube é melhor, ele tem uma qualidade, uma resolução, um som, uma imagem melhores às vezes. Então o irmão pode acessar lá do YouTube depois, mas não ao vivo. Ao vivo ainda precisa que tenha mais inscrições lá. E aí o irmão que puder se inscrever também lá no YouTube da igreja ajuda a gente. Então é isso, irmãos. Basicamente eram esses os avisos que a gente queria compartilhar com os irmãos antes do início do nosso culto. Agora vamos ficar todos de pé para a gente ter uma palavra de oração, para a gente iniciar o nosso culto nessa noite. Vamos falar com o Senhor Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua casa nessa quinta à noite, ó Pai. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. O Senhor sabe que nossos erros fazem separação entre nós e o Senhor. E o Senhor tanto sabe isso que o Senhor mandou o Seu Filho, sendo o Senhor mesmo, na forma de filho, como filho, vir ao mundo para nos salvar. Então, em nome de Jesus, perdoa as nossas culpas, para que a gente possa estar aqui diante do Senhor, Pai. Temos muitas lutas, muitas necessidades, os irmãos estão em casa também, muitas lutas, muitas necessidades. Todos carecemos do Senhor, todos carecemos do Seu auxílio, do Seu socorro. E pedimos ao Pai que o Senhor atente às nossas orações, receba os nossos louvores e fale conosco através da Sua palavra. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias do Salmo de número 82. Salmo de número 82. São apenas 8 versos. Nós vamos ler, cada irmão lendo um, tá? E conforme a gente sempre tem feito. Eu lerei o primeiro, os irmãos que desejarem lerão Salmo de número 82. Podemos? Então eu lerei o verso 1, diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Amém. Livrem os fracos dos pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, não entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Amém. Levanta-te, ó Deus, último verso. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Ele aqui se queixa da parcialidade dos nossos julgamentos. A gente sempre julga conforme os nossos interesses. Não é só eu, você, infelizmente é da natureza humana. A gente sempre puxa para o nosso lado, né? Puxa para o nosso lado os nossos interesses e sempre a gente está avaliando conforme os nossos critérios. E ele está dizendo assim, não, mas quando Deus julga, ele julga com justiça. Ele percebe a necessidade, ele percebe a limitação, a fraqueza, e mediante a isso é que ele julga os seres humanos. Então, no final, ele clama ao Senhor, para que o Senhor se levante e o Senhor seja o nosso juiz. E essa é a nosso pedido, para que Deus julgue a todos nós, e não apenas julgue a todos nós, né? Julgue com justiça, porque este é um mundo de injustiça, mas que ele se levante, porque nestes tempos onde homens se julgam poderosos, a gente sabe que o poder é dele, e esse último verso fala exatamente isso, do Senhor, né?
Levante-se, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então todas as nações são do Senhor. Esse Salmo 82 é interessante, é um salmo pouco lido, pouco conhecido, pouco estudado, e hashtag fica a dica, né, da gente parar e meditar nele um pouco mais. Bem, vamos louvar o Senhor, vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. E eu tinha pensado num hino aqui, mas é um hino pouco conhecido. Eu sei que o irmão Silas, ele conhece todos quase, né, irmão Silas? Mas o problema é que às vezes a gente acaba cantando, fica um solo, depois a gente combina o irmão fazer um solo. Vamos cantar o hino de número 15 do cantor cristão, que diz assim: a Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito. E a gente é um hino de exaltação a esse Deus, conforme nós lemos, a ele pertencem todas as nações. Hino de número 15, qual dos dois meninos vai nos ajudar na direção? Irmãos, o Mi já apontou para o irmão. O irmão, vamos ficar de pé, esse é um hino bonito, vamos cantar hino de número 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao vazio pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, honramos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal raso de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem os confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amém. Bem, irmão, vamos louvar o Senhor com o hino de número 7 do cantor cristão. Nós lemos o Salmo 82, que fala que o Senhor é dono de todas as nações. E esse hino fala
dar adoração a esse Deus maravilhoso, maravilhas divinas, Deus de amor, imensa bondade. Hino de número 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos lhe louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu e na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre cedeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Nós agora vamos ter o nosso momento de oração, mas primeiro nós queremos orar especificamente pelo pastor Alexandre Luciano. Ele sentiu-se muito mal ontem, uma dor de cabeça muito forte, uma dor na lateral do corpo, sentiu a boca meio mole, meio dormente, todos os sinais de um AVC. Foi levado rápido pelo filho ao hospital e
está bem, está sendo analisado, aparentemente passa muito bem, mas é uma preocupação muito grande. A gente sabe que o pastor Alexandre vem enfrentando um câncer há muito tempo. Aí você diz assim, poxa, mas ele está superando o câncer e acaba vítima de uma situação dessa. O problema é que muitos remédios ele têm efeitos colaterais. Ele toma remédios, por exemplo, que tem a base de cortisol. O cortisona, ele engorda a pessoa, ele deixa a pessoa inchada, não é nem gorda, é inchada. Ele mata e ele vive. Então, assim, você também prejudica a circulação sanguínea, porque deixa a pessoa... Então, a pessoa pode achar, o pastor Alexandre é fortinho, é gordinho. Não, não é. Muito daquilo ali é o próprio medicamento. Então, a gente não sabe ao certo o que causou, mas eu digo para os irmãos assim, que o próprio medicamento vai causando, em determinadas doses, situações que favorecem esse tipo de fatalidade. Mas Deus foi tremendo e parece que ele resistiu ali àqueles momentos mais complicados. Graças a Deus também ele foi rapidamente levado ao hospital, está no CTI ainda, e a gente, eu só consegui falar hoje de manhã com a irmã Solange. Ela diz que ainda não tem um quadro de como ele está. Lembrando que na quarta-feira, na terça-feira, anteontem, ele dirigiu o culto da casa dele lá, o culto de oração que a gente transmite todas as terças pela manhã, à noite, que era o horário que a gente marcaria culto no lar, né? Pela manhã no Joselito, às quartas, olha só a minha cabeça. Às terças é à noite, 7h30. Então, assim, ele dirigiu o culto lá, mas chegou quarta-feira de noitinha, não passou bem e foi levado, de tardinha, né? Foi levado para o hospital. E a gente vai orar especificamente por ele. Eu vou pedir ao irmão Mir que faça essa oração, pedindo a Deus pela vida dele, ter misericórdia dele, que ele possa estar bem. A gente já tem aqui uma história muito bonita que é da Fátima. Inclusive, recentemente, a irmã Emily encontrou ela andando na rua com a moça que acompanha ela, né? Ela está bem, é um milagre de Deus. Então, Deus opera milagres. E a gente crê que ele vai estar bem, que não vai ter sequela nenhuma. Então, vamos orar ao Senhor. Ora para a gente, irmão. Santo eterno Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, pelo privilégio que nos dás de estar na tua casa, te prestando o culto, tudo isso só tu és merecido. Queremos te agradecer, Pai querido, por até aquilo que tu nos trouxeste, guardado debaixo da minha verdade. Queremos, Pai de amor, colocar no teu altar de uma forma toda especial a vida de pastor Alexandre. Queremos te agradecer, Pai querido, porque tu tens cuidado do teu servo. E sabemos, Pai querido, que tu vais fazer para ele o melhor. Amém. Oramos tão somente, Pai querido, que tu estejas dando o teu consolo, o corpo, a nossa glória, os seus filhos, a nós, irmãos, amigos dele, possa estar também dando a ele a tua paz. Usa, Pai querido, os médicos que estão cuidando dele, como instrumento de bênção nas tuas mãos, e que estes médicos possam ver o teu poder manifestado na vida do teu servo. Abençoe, Pai querido, pastor Alexandre. Derrama, Pai querido, sobre a vida dele as mais do que as bênçãos. E te agradecemos, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. E sabemos que tu has de fazer o melhor para ele. Por isso nós te louvamos. Sabemos, Pai querido, que tu não nos dá a bênção pela metade. É verdade. Por isso nós louvamos o teu nome. Oramos no nome do teu filho Jesus, te agradecendo também pelo que tens feito na vida de irmã Fátima, Senhor Deus. E milagre que tu fizeste na vida dela e continue fazendo. Não só eles, mas tantos servos teus que tu tens estabelecido. Aqueles a quem tu tens estabelecido. Tens dado às famílias juntadas teu consolo e teu conforto. Nós oramos no nome do teu filho Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bem, irmãos, ainda nesse momento de oração, antes de dar a oportunidade dos irmãos fazerem seus pedidos, seus agradecimentos, eu pensei de nós orarmos também, porque nós temos na nossa igreja aqui muitas pessoas que não estão vindo mais por causa da idade avançada,
e algumas são acamadas, pessoas que estão muito enfermas. E eu tenho procurado, na medida do possível, manter contato, né, com as famílias dessas pessoas. Então a gente tem aí, e até mesmo porque a gente tem orado a Deus para que ninguém venha morrer dessa doença, até para que seja um testemunho de que Deus nos deu essa bênção. Aqui na nossa igreja, ainda que nós tenhamos perdido pessoas queridas, eu perdi amigos, alguns irmãos perderam parentes, amigos, mas aqui dos membros da igreja ninguém faleceu. Então eu tenho pedido a Deus isso e tenho procurado saber dos irmãos. Então nós temos aqui um grupo grande de irmãos que são pessoas que não vêm mais por causa da doença. Alguns não são nem tão idosos, por exemplo, o irmão Zé Carlos, ele não está conseguindo mais vir, os irmãos sabem que ele tem um problema na perna, uma perna mais esmirrada, nunca foi dificuldade, ele sempre andou, trabalhou mesmo com isso, mas desgastou ali a bacia, não consegue mais andar, operou, não deu certo e está ainda numa cama. E ele, pior que ele não tem muita habilidade com a internet. O irmão Davi Basílio já foi lá, coloca o culto na casa dele para ele assistir. Mas se ninguém colocar lá no Facebook, ele não consegue assistir, porque ele não sabe mexer. Então olha só que situação. Então assim, ele fica muito triste, muito sozinho, mas ele também é de risco, é complicado a gente visitar ele. Então tem o Zé Carlos, tem uma irmã, a irmã Tereza, irmãos. A irmã Tereza foi nossa diaconisa, ainda é, né? No papel ainda é, mas ela não pode mais exercer. Falei com a filha dela até me mandou uma foto dela, tá bem, mas o Alzheimer tá bem avançado. Antes ela ainda lembrou de mim quando eu fui visitá-la a última vez. O irmão André esteve lá com a irmã Ritinha, ela lembrou, mas não sabe que dia é hoje, tal, seguinte. Agora já está mais sério, o Alzheimer avançou, ela já não está mais lembrando de muita coisa, já não sabe mais quem é quem, mas Deus tem conservado ela com saúde, ainda que a mente esteja já muito confusa. A gente pede a Deus por ela. A gente tem a irmã Maria Ramos. Irmã Maria Ramos também está numa cama e ela está bem difícil para ela. Ela tem um mal de Parkinson que atacou o diafragma. Ela não respira, ela respira tremendo o tempo inteiro. Ela respira com dificuldade, respira e inspira com dificuldade, né? E é uma pessoa que a gente sabe que está ali vivendo uma luta muito grande. Mas Deus também tem preservado ela e a gente tem a agradecer a Deus porque ela está bem lá na medida da possibilidade da doença que ela enfrenta. A gente tem também uma Luci. Bem, não é a irmã Luci que mora na Pedro Domingos. Tem duas Luci membros da igreja. Tem uma Luci que mora na Pedro Domingos. Essa está na casa da filha em São Paulo. E apesar de também já ter alguma idade, ela está bem. Mas tem uma irmã Luci, membro da igreja, que mora ali na General Clarindo, que é muito idosa. Ela está já com 90 e poucos anos. E ela não sai mais de casa, fica em casa. Também precisa das nossas orações. Também tem aqui um casal. Eles não são nem tão idosos, mas eles ficam mais reclusos, que é o irmão Ari e a irmã Magali. Eles também não têm saído de casa, inclusive ele teve coronavírus, também passa bem. Então eu vou pedir para a irmã Lúcia, eu provavelmente esqueci de alguém. A gente tem uma lista grande, irmãos, de pessoas que são membros da igreja e não vêm mais, porque são muito idosos, estão acamados, a idade não permite que eles se locomovam mais, mas vão continuar como membro da igreja até que o Senhor chame para a igreja dele, né? Então vamos ficar aqui. Vou pedir para a Lúcia orar, pedindo a Deus pela vida dessas pessoas. Alguns não são tão idosos como Zé Carlos, e a gente colocar todos eles na presença do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar. Nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, nós viemos aqui, meu Deus, porque nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, precisamos de ouvir os teus ensinamentos. Mas tem muitos irmãos, meu Deus, que há muito tempo que não pode mais caminhar para a tua casa. Verdade. E entre eles, meu Deus, a irmã Terezinha, o Senhor a conhece, o Senhor sabe o quanto ela amava, o quanto ela ama essa igreja. Verdade. O Senhor quer colocar ela nas tuas mãos. E a doença não permite mais que a faculdade dela dentro, mas o Senhor guarda, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado ela, meu Deus, apesar dessa doença, mas a saúde dela, o médico físico está bom, então é um motivo também de nós agradecermos ao Senhor. Eu peço pelo irmão do Zé Carlos, Senhor, também que não pode caminhar. Senhor, a irmã Maria Ramos, Senhor, a irmã Magali, com o irmão Ali, são essas pessoas, Senhor, que
Talvez eles dariam tudo para estar na tua casa, mas há dificuldade de se caminhar até aqui. Mas nós oramos por ele, colocando ele, Senhor, diante de Ti, agradecemos ao Senhor pelo tempo que quando eles podem viver, alguns quando podem vir, pelo tempo que eles fizeram aqui, parte desse lugar ainda faz, mas ainda hoje estão nas suas casas, não podem mais vir. Nós agradecemos ao Senhor pela vida deles e guarda eles, meu Deus. Continua abençoando seus familiares também, que toma conta, às vezes fica cansado também, sabemos que há um desgaste, mas que o Senhor cuida dele e também dos familiares, aqueles que estão em volta dele. Guarda cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Que ora e te agradeço. Amém. Muito bem, irmãos, agora a gente vai dar a oportunidade dos irmãos fazerem seus pedidos. Como a gente está com um grupo maior, né, agora a gente já está voltando à normalidade, a gente já tem um grupo maior. No passado eu dividiria em grupos para a gente orar, mas eu não posso dividir porque as pessoas estão assistindo de casa. Então eu vou dar a oportunidade dos irmãos fazerem seus pedidos e o irmão se expresse de forma mais objetiva para a gente, todo mundo que desejar, poder falar, tá bom? Então eu tenho um pedido de oração que eu tenho feito sempre pelo meu amigo do trabalho, Ulisses. Tenho orado por ele, ele perdeu um filho na virada de 2019 para 2018. Olha só como é que está a minha cabeça. Eu estou querendo andar o tempo de trás para frente. 2019 para 2020. Ele tem 7 filhos. Na verdade, ele tem 6. E como o irmão dele teve um câncer, ele pegou a única sobrinha para criar. Então, ele diz que é filha também dele. Teve 7 filhos e esse era o caçula. E foi muito dolorido para ele. Ele sentiu muito, ele sofreu muito. Ele está tentando voltar à normalidade, está tentando voltar a viver normalmente. Tem trabalhado com muita dificuldade, mas é muito difícil. E ele sentiu muito, agosto agora, foi dia dos pais, ele ficou muito caído, até ficou doente, ficou muito gripado, dor na garganta. A gente sabe que a imunidade baixa quando você vive essas tristezas muito grandes, né? Então minha oração é por ele, pelo Ulisses. Marabela, tem algum motivo de oração? Mensagem. Só que agora eu estou com um problema. Não fui eu, mas Deus sabe o que faz. Sim. Foram na casa 3 assistentes social. Não sei de onde vieram. Uhum. E mais um senhor de terra. E vai acionar toda a minha família. Ah, entendi. Porque você não sabe, mas eu tive entre a vida e a morte. Por isso que eu estou falando da cortisona. Sim. Eu estou com 70 ml de cortisona por dia. Estou. É muita coisa. É muito. Então, por exemplo, ontem eu diria que hoje eu não estaria aqui. Mas se eu pude, como? Porque eu fiquei toda paralisada, a boca veio para cá, e eu sozinha dentro de casa. Não tenho para quem ligar, não tenho socorro para pedir. As pernas não se mexiam, eu não me virava, não. E fiquei a noite toda assim. Mas como escutei a voz de Deus, fica calmo. Fica calmo. Não chora. Eu estou aqui. Não estou sozinho. Então, como ele fala comigo, desde o ano passado, o senhor sabe disso, falando que ele não ia me dar minha cura, mas ia me dar propósito. Amém. E nós conversamos sobre isso. Hã? Nós conversamos, lembra que nós conversamos sobre isso? É. Então, de semana passada para ontem já é a segunda vez que eu venho. Não digo que eu não estou favorável. Não. É uma coisa horrível. Entende? Sim. Porque à vista eu já não estou enxergando quase nada. Né? Quem me vê assim pensa que eu não tenho nada. É. Mas aí eu sinto que o olho vira também. E a boca até aqui. E eu não conseguia me mexer. É como se eu estivesse com uma tonelada em cima de mim. Então nós vamos orar. Orar pelo Ulisses, meu amigo, orar pela irmã Arabella. Lúcia, você pode orar de novo? Você está na sequência aqui do caminho, vai, na rota desse lado dos bancos, desse lado aqui. Ora pra gente, por esses 2 pedidos, por favor. Senhor Deus, mais uma vez eu venho a Ti em oração. O Senhor já ouviu os pedidos, o Senhor já sabe, mas o Senhor quer ouvir a nossa voz.
Então, Senhor, coloco mais uma vez o programa da irmã Arabella diante do Senhor, que o Senhor cuida dela, Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus, e visita aquela casa, aquele lar, Senhor, e eu sei que ela não está sozinha, que o Senhor está com ela. Amém. Nós pedimos que a cada dia o Senhor dê a ela a direção, segura, que o Senhor coloque alguém no caminho dela para ajudar ela, e que é isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero também orar, Senhor, pelo Vinícius, mais uma vez, para pedir ao Espírito Santo que consola, Senhor, que conforte o coração dele, Deus, porque só o Senhor pode fazer uma coisa por ele, mas também que o Senhor restaure a saúde dele, Senhor. Cuida, Senhor, dele, Senhor, dá força, Senhor, para ele, dá uma alegria, alegre o coração dele, Deus. Essa oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus, que onde quer que ele esteja, Senhor, agora, que ele possa sentir o teu amor, que ele possa sentir que ele está amparado, Senhor, por ti. Que só o Espírito Santo que possa dar a força, o consolo e o conforto ao coração dele. Em nome de Jesus, Amém. amém. Irmã Lúcia, tem algum motivo de oração? Assim, eu queria que nós orássemos pela Sandra, né, pastor? Estamos buscando uma oração. Sandra, que é aquela Ela esteve aqui, é membro da igreja, irmã Sandra, não é isso? domingo, Ela esteve aqui domingo. Então vamos orar pela Sandra, tá enfrentando uma luta mesmo. Rapaz, esqueci de novo. Adriana, vai. Desculpa, Adriana. Você tem algum motivo de oração, Adriana? Minha família, né? O meu pai, ele teve mutação da perna, né? Teve mutação da perna. Também se orientar no trabalho. Mas ele ficou bem depois da amputação. A gente orou por ele. Mas assim, não, o emocional é muito complicado, mas assim, a parte da saúde Não, tá um pouco lá. ainda tá. Tá muito caído. Tá muito pra baixo. Então vamos, Neuci. Eu sim. Você vê, eu lembrei o nome do seu pai, o seu eu esqueci, desculpa. Nada, é porque ela está pedindo oração. Eu pedi para ela. Oração foi? O alguém orou, foi? Sim. E agora está abrindo uma feridinha no bumbum dele. É muita luta. Muita luta, né? Porque eu que fico ali, né? Ele, no caso, ele fica contigo, né? É uma luta muito grande, né? Banho, vai no banheiro, tudo isso, né? Porque ele tá sem perna, né? Sem as duas, aí começa a falar alguma coisa, a cabeça dele. Assim, tem que tentar animar, porque assim, o emocional influencia diretamente na própria diabetes, inclusive, quando você está bem emocionalmente, isso ajuda a controlar a glicose. E essa cirurgia agora não foi igual, né? Essa teve mais complicação um pouco. Não foi igual. E fora isso, Ficou mais tempo, o CTI, saiu com oxigênio. e ele sentiu, né? E ele sentiu. Eu lá o tempo todo, no hospital com ele, no dia da cirurgia eu estava lá. Fiquei 3 dias direto no hospital com ele. 3 dias. Então, para os irmãos que estão em casa, a gente está aqui conversando com a irmã Adriana e com a Renata, e estão pedindo pelo Neuci, pai delas, que, por causa da diabetes, teve que amputar a segunda perna. E aí os irmãos que estão em casa também, não deixem de orar por eles. Renata, tem mais algum motivo de oração? É isso mesmo. Minha família, força. Minha mãe hoje também caiu com eles na cadeira de roda, olha só. É uma luta. 5 horas da manhã. Minha mãe caiu com ele, a descer ele na rampa, caiu. Muita luta. É isso mesmo. Saúde da minha mãe, que já é idosa também, né? Complicado. Vamos orar então. Vou pedir para o Leonai. Leonai, faz essa oração para a gente. Pede a Deus pela vida da irmã Sandra, aqui da nossa igreja, pela família da Adriana, pela família da Renata e especialmente pela vida do irmão Neuci, né? Porque
é muito difícil, né? A diabetes é uma doença complicada, mas Deus tem um propósito. Né? A gente sabe que quando chega a hora Ele leva. Se manteve, tem um propósito. A gente pede a Deus que ele tenha uma vida com qualidade, né? Se sentindo bem, né? Então vamos orar por ele. Ora pra gente, Leonardo. Verdade. Amém. Amém, Jesus. Esteja ali, Pai, nos ambientes, Pai, na casa, Pai, por mais que seja difícil, Pai, alguma dificuldade, Pai, ali, Pai, mas que o Senhor esteja dando sustento, Pai, cada um naquele lado, Pai, para que eles possam, Pai, ter sabedoria, Pai, saber, Pai, para ajudar, tudo que está aí na cadeia, Pai, livrando-os pelo perigo, Pai, seja curando o cérebro, Pai, seja cada dia mais na vida dele, cuida de mim, meu Deus, Pai, igreja, Pai, Amém. Leonardo, tem algum motivo de oração, Leonardo? Talvez agradecer a Deus, cada dia mais aí, e pedir, continue com sabedoria aí, nessas épocas de eleições aí, que ele esteja na frente. Isso aí. Irmão Almir, tem algum motivo de oração? Bem, pastor, quero continuar pedindo pela Diná e Dalva. A Dalva, o quadro dela de velocidade estava aumentando. Alzheimer? Alzheimer. Eu estou aqui. Então, o quadro dela está bem grave. Então, tem sido muito difícil para continuar. A minha negócio essa semana, a gente começar até quase 1h da manhã. Ela vai estar lavando. Porque a mãe dela está falando, remédio muito forte e não está funcionando. Isso é complicado. Deus possa estar abençoando a vida dela, renovando as forças de chegar. E quero também agradecer. Agradecer porque minha sobrinha, a filha minha sobrinha, está grávida. A senhora vai ganhar mais neto. Não sei se é neto ou neto. Legal. Eu quero agradecer por isso. Ela casou há pouco tempo e pedir oração por ela. Eu tenho problemas de coração. Ixi. Mas Deus está no controle. Deus nos dá bênção. Mas quem tem problema de coração é a menina que vai ganhar neném? É. Ah, qual o nome dela? Franciele. Franciele. Então, irmão Oscar, tem algum motivo de oração, irmão? Pode falar. Eu queria agradecer ao Senhor Jesus. Meu irmão pegou coronavírus, que mora lá em Niterói, com um mês e pouco no hospital. Semana passada ele estava para casa. Eu liguei para ele, não pode ver, né? Ele falou que está bem. Amém. Está falando normal, está alegre, está bem. E também pedi pela Neuzira, irmão do Eugênio, que teve um problema de saúde. Uma está no hospital internada ali no médico. Neuzira, Eu acho que é. Rapidinho, dá licença. Ela está com suspeita de trombose ou erisipela. E como ela tem já um desgaste na parte óssea do quadril, devido à fragilidade dos problemas de saúde que ela tem, né? essa é que a irmã Deusiane cuida. Essa é que a irmã Deusiane cuida. Que Mora do lado dela. Tá, desculpa. Então, assim, um momentinho, pai. Eu falei com ela, né, sem mais das melhores mais informações. E assim, os médicos estão, né, realizando os exames. Aí amanhã vai ter, chamou para conversar com o responsável da família, e vai eu e a tia Deusiana, né, falar com o médico para saber, né, qual o problema
Sim. Não, Normal, sim. não gostaríamos, mas enfim, é uma oportunidade também de adiantar a cirurgia dela e a transferência fluir. E que Deus esteja no controle desse problema que ela teve, né? Que ninguém ainda diagnosticou. E vamos saber melhor amanhã. Sabe o que eu estava dizendo, pastor? Essa doença é terrível, Sim. marca mesmo para valer. E eu quase que eu perco 4 irmãos. Meu irmão, minha irmã, meu cunhado, a Ana, meu irmão do Eugênio, entendeu? E agora meu irmão voltou para casa de hoje. Amém. E eu quero agradecer aqui a todos, poder orar por ele, pela recuperação dele, né? Sim. Ele é um cara forte, mas ele se controla. Ele botou a cunhada dele, ia fazer uma casa no quintal dele, ele foi ajudar a botar laje, e juntou com muita gente, pegou. Aí pegou. E ele já tinha sofrido um acidente de automóvel, de carro, né? Ele foi atropelado, ficou todo preso, lá de fora, no Niterói internado. E ele, graças a Deus, se recuperou. Agora tem essa para arrasar. Graças a Deus, Tá ele bem. está em casa. Esse é o Oswaldo, Oswaldo. Esse é o que nós estivemos lá. nós estivemos lá. Esse é o Oswaldo. Entendeu? Então, essa oração eu vou pedir para o irmão Silas. Então, irmão Silas, só para recapitular aqui, para o irmão não esquecer. Elionai tem uma proposta de trabalhar com uma pessoa nas eleições. Ele está pedindo a Deus que ajude, porque é um meio complicado, que Deus dê sabedoria a ele. O irmão Mir pede pela sobrinha, a Franciele, que está grávida. Sobrinha neta, não é isso? E pela Dalva. É sobrinha neta. E sobrinha bisneta? Fala isso não, que o pessoal de casa vai saber, vai desconfiar que o irmão já está um pouquinho assim. Deixa pra lá. E também pela Dalva, que é uma irmã nossa lá da Igreja Batista de Madureira. E ela está com Alzheimer e é uma situação bem difícil para a irmã, que também é cristã, que está cuidando dela. E o irmão Oscar, o irmão ouviu, né? É o Oswaldo, que nós estivemos fazendo um culto na casa dele, lá em Niterói, há um ano e pouco atrás, se eu não me engano, que pegou corona, graças a Deus, sobreviveu, saiu dessa. Mas também pela Eneusira, que é a irmã do Eugeninho, irmã da Deusiana, irmã da irmã Glorinha, que está com esse problema que o irmão ouviu, tá bom? Então, tem bastante coisa aí. Vamos orar com o irmão Silas. Amado Deus, bendito Pai, continuamos, ó Pai, em oração, bendito, suplicando, meu amado Pai, as tuas bênçãos em favor dos nossos irmãos, ó Pai Santo, ó Deus bendito, por esse pedido, bendito Pai, do meu amigo, ó Pai, por aquela senhora, Pai Santo, que ganhou neném, Pai Santo, que também não está tão bem em saúde, meu Deus, mas que o Senhor esteja, Pai Santo, operando naquela vida, Pai Santo. Amém. Esteja restaurando, Pai Santo, a sua saúde, meu Deus amado. Tem como também, o Deus bendito, naquela outra pessoa que ele diz que é sobre a neta, Pai Santo, para que também, ó Deus, o Senhor esteja operando naquela vida, Pai Santo, ó Deus, que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um, Pai Santo, que o Senhor realmente, Pai Santo, esteja trazendo a tua bênção, a tua direção, Pai Santo, sobre a necessidade de cada um, Pai Santo. Também, ó Deus, pelo pedido do irmão Leonai, meu Deus bendito, por esse trabalho que ele está para realizar, Pai Santo, que o Senhor, Pai Santo, esteja na frente, esteja orientando a ele, esteja dando sabedoria, esteja capacitando, meu Deus, meu amado Pai, esteja, Pai Santo, abençoando a vida do teu servo, Pai Santo, nos seus planos, para que realmente, ó Deus, tudo concorra, Pai Santo, segundo a tua vontade. Amém, Pai. Também por esse pedido do irmão Oscar, Pai Santo, pede, Pai Santo, pela saúde do seu irmão, Pai Santo, que, como ele diz,
já por 2 vezes esteve enfermo, mas que o Senhor tem operado na vida dele, tem melhorado, mas que, ó Deus, o Senhor continue operando de tal forma para que ele tenha a sua saúde completamente restaurada. Amém. Também, ó Deus bendito, pelo pedido de pai dessa pessoa, parente do irmão Eugênio, Pai Santo, ó Deus amado, que também, de igual modo, Pai Santo, o Senhor esteja grandemente abençoando aquela, meu Pai. Nós, às vezes, não conseguimos, mas o Senhor é conhecedor, conhece os corações, conhece os desejos, as necessidades de cada um. Colocamos em Tuas mãos para que, Deus, o Senhor esteja fazendo a Tua vontade na vida de cada uma dessas pessoas. Ó, meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a Ti oramos. Amém. Irmão Silas, tem algum motivo de oração, irmão? Peço pela família, né? Também. Por mim também, né? Que agora mesmo eu estava. Deu uma trava aqui na garganta, né? Parece que não sei o que é, mas Deus sabe de tudo. Né? Mas é que a gente parece haver de repente assim um probleminha que a gente tem explicado, mas que não seja nada grave, né? Amém. Não sei se a mudança de tempo, talvez. Então vamos continuar orando pela vida do irmão Silas e agradecendo que ele está bem de saúde. Marcela, tem algum motivo de oração? Tenho sim. Eu gostaria de pedir oração pela família da Stephanie, da namoradinha da Stephanie, você gostaria de falar alguma coisa? Ou ela já serviu de porta-voz? Eu gostaria de agradecer para ele. Eu tenho carinho. Daniel, gostaria de fazer algum motivo de oração? Eu quero que todos os adolescentes. Pelo grupo dos adolescentes da igreja. Então vamos orar mais uma vez? Vamos. Agora essa oração quem faz sou eu. Senhor nosso Deus, ainda na Tua presença, Pai, queremos colocar ainda nas Tuas mãos a vida do irmão Silas, ó Pai. O Senhor sabe, Pai, como ele depende do Senhor. Na casa dele, ele não pôde se ausentar de ir para a rua, ele teve que sair, ele teve que ir para a rua, não havia outro jeito, e o Senhor o preservou. Nós ouvimos aqui o irmão Oscar, que perdeu parente, perdeu irmão, perdeu cunhado. Essa doença é terrível, nós sabemos disso, mas o Senhor cuidou dele e ele te agradece quanto a isso. Mas ele pede pela família dele, pela esposa, pelo filho que tem problemas de saúde, pela Ana Marcele, pai, que está aqui também na nossa igreja, que essa família seja ricamente abençoada pelo Senhor, Pai. E ele também, Pai, que o Senhor continue cuidando da saúde dele, Pai. Também colocamos nas Tuas mãos a vida da irmã Marcela, Pai, que tem atuado também nessa área de saúde, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dela. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a Tua serva, Senhor. E ela pede pela vida da Stephanie, pela saúde da Stephanie, pela família da Stephanie, Pai. Que essa família seja coberta pela Tua bênção, pela Tua proteção, que eles se acheguem a Ti, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, conforme diz o Daniel, Pai, pelo grupo dos adolescentes da nossa igreja. Nós não temos muitos. Esse bairro é um bairro de gente mais idosa, são poucos aqueles mais jovens aqui, mas, Pai, eles enfrentam muitas dificuldades, ó Pai, da própria idade e muitas tentações que o mundo oferece, e a gente precisa da Tua ajuda, Pai, do Teu Espírito Santo. Vá buscar todos eles, ó Pai. Não deixe que eles se desviem dos seus caminhos, ó Pai, porque o Senhor sabe como esse mundo é mau, mas em Ti, ó Pai, a gente tem a salvação. Então, Pai, que o Senhor esteja olhando por cada adolescente dessa nossa igreja, Pai. Nós oramos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Pai. Amém. Ainda nesse momento de oração, antes de encerrar, eu vou pedir a irmã Marcela, agora eu vou pedir para você vir aqui, porque a gente sempre encerra orando pelos pedidos dos irmãos que estão assistindo o culto de casa. Então, às vezes, os irmãos aí do banco, quem está assistindo de casa não ouve, mas, então, vou pedir para você orar, que aí o microfone vai captar a sua oração.
para os irmãos que estão em casa, né? Pelos pedidos. A gente não sabe quais são, mas o Senhor sabe. Sim. Pai de amor e misericordioso, Senhor, a Ti, Pai, eu entrego, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, que estão em casa nesse momento, que Tu sondas, Pai, e conhece o coração, Pai, e as necessidades, o que aflige, e também os pedidos de agradecimento. Senhor, peço que Tu entres em providência, Senhor, que o Senhor é um Deus de fidelidade, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, como chuva, Senhor, abençoar, Senhor. No tempo certo, a resposta do Senhor venha, Senhor. E, Senhor, e traga paz e entendimento, Senhor. Supra as necessidades do Teu povo em geral, Senhor. Te glorifico e te agradeço por todos esses irmãos que nós temos aqui, Senhor. E os que estão aqui também na Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Marcelo. Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E eu quero dizer aos irmãos que estão em casa e os irmãos que estão aqui é o seguinte: domingo passado à noite, no culto da noite, domingo passado foi domingo 13. Domingo passado foi o domingo 13. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu comecei a fazer um estudo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado. Tá no texto de Mateus, capítulo 5. Então, no domingo de noite, de manhã quem pregou foi um missionário, no domingo da noite, eu preguei sobre os 2 primeiros versos das bem-aventuranças, que é Mateus, capítulo 5, verso 3, que ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, e depois bem-aventurados os que choram. E esse... pastor, poxa, eu queria ouvir e não ouvi. Então, tá lá na página do Facebook, é só o irmão procurar o domingo 13, culto da noite. O irmão vai ver lá, a gente estudou esses 2 versos domingo passado no culto da noite. Se o irmão não tiver Facebook, pode acessar a página do YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista no Encantado, que aí é só procurar lá. É o culto do domingo 13 à noite, está lá as 2 primeiras bem-aventuranças. E hoje a gente vai ler, vai continuar o texto. Então, aí o irmão pode dizer: pastor, por que o irmão não prega à noite, domingo que vem, que de manhã vai ter outro missionário? Não, porque vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube. Se o irmão quiser depois acompanhar a sequência, vai acompanhar com alguma facilidade. Então, vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 5. Diz assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então vamos orar mais uma vez? Pai Santo, vamos meditar na Tua palavra, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações durante a meditação daquilo que o Senhor disse lá naquele dia no monte, às margens do mar da Galileia. Essa é a nossa oração que fazemos no Teu nome santo, Jesus. Amém. Só para lembrar os irmãos, ainda que a gente já tenha feito essa introdução domingo passado, no culto da noite, o que aconteceu? Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão, e ele estava no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago que fica no norte de Israel. Esse lago é imenso e tem até hoje centenas de famílias que vivem da pesca, porque ele acaba sendo um viveiro natural, certo? É um lago que tem tanto peixe, que exporta peixe para várias áreas do Oriente Médio. Naquela época eles exportavam peixe para o Império Romano inteiro, que vinha daquele lago. Por isso que moravam ali Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores, né? E Jesus estava ali naquela região, e ele vai para um monte, mas ele não é um monte, é uma colina. Por que ele usa a colina? Porque a colina aproveita o próprio eco da voz. A gente tem que lembrar, naquela época não existia amplificação de som, não existia microfone, então a própria formação da colina facilitava que a voz dele chegasse às pessoas. E fora o fato de que
as pessoas, pela inclinação da colina, não tinha aquele problema de a cabeça de um ficar na frente do outro. Ele sentava com a inclinação, todo mundo via Jesus, né? Então ele colocou o pessoal sentado na relva e começou a pregar. E aí, logo no começo, ele diz assim, bem-aventurado. Bem, o que é bem-aventurado? A gente tem sempre que lembrar que essa tradução da Bíblia é uma tradução muito antiga. Quem traduziu a Bíblia primeiro do original para o português foi João Ferreira de Almeida em 1700 e fumaça. Ele era um crente, ele era um português católico que foi trabalhar numa região que tinha muitos holandeses. Ele conheceu alguns irmãos presbiterianos lá, se converteu e aí desejou traduzir a Bíblia do original. Então ele aprendeu a ler grego, aprendeu a ler hebraico e traduziu do original para o português. Mas isso tem 200 e tantos anos. E por mais que às vezes algumas traduções tentem adequar, fica sempre uma linguagem que a gente não usa mais tanto hoje em dia. Então o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é como se ele dissesse assim, você será abençoado. Você será abençoado. Então ele começa a pregação dele fazendo promessas de bênção. Bem, como eu disse, se o irmão quiser acompanhar os primeiros 2 versos, que ele diz, abençoado você será sendo pobre de espírito. Aí você, pô, pobre de espírito? Não entendeu? Vai lá no vídeo do domingo passado à noite, o irmão acompanha a pregação. Depois ele diz assim, bem-aventurado os que choram. Vai lá. Poxa, mas o cara está chorando, você tem que ser bem-aventurado. Você é feliz quando chora? Vai lá no culto da noite, domingo passado, domingo 13, no culto da noite, vê lá a gravação que o irmão vai entender. E agora a gente vai para a terceira bem-aventurança, lembrando que são 9. Ele vai dizer assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa palavra de Jesus é muito interessante, porque, veja, quando Jesus fala isso, ele está no meio do Império Romano, né? E já tinha tido vários impérios ao longo da humanidade. E a gente sabe que esses impérios era guerra pra caramba. E era guerra na época que era na espada, né? Então era um troço sanguinário, aquelas guerras que o cara corta a cabeça, corta braço, espirra sangue para tudo quanto é lado. É igual aqueles filmes que a gente vê de conflito antigo, de luta medieval. Era um troço, era uma barbaridade. E ao longo da história, vários impérios se sucederam. Todos esses impérios queriam dominar o mundo. Isso lembra daquele desenho que passava do Pink e o Cérebro? Veja, eu sei, eu sei que isso existe, entendeu? E o outro fica assim, eu quero dominar o mundo e tal, isso aqui. Existia essa perspectiva, né? O César, os imperadores romanos, eles tinham a mesma ideia. E eles faziam guerras para dominar outras nações. Inclusive, próprio Israel, onde Jesus nasceu, naquela época era dominado pelo Império Romano, que foi lá e tomou tudo. Então, era uma realidade você ver os países sendo dominados à base da força. E aí Jesus, de repente, diz assim, não, são os mansos que herdarão a terra. Mas Marco, como é que você vai herdar alguma coisa sendo manso? Vai herdar alguma coisa sendo pacífico? Bem, a gente sempre tem que lembrar que a multidão procurava Jesus porque queria ouvir aquilo que Deus tem para você, certo? E aquilo que Deus tem para você é o seguinte, seja pacífico. Não parta de você a briga. E é isso que é interessante. Tem muita gente que se diz cristão que é brigão. Tudo bem, você pode até brigar pelo que você acredita, ser enfático nas coisas que você acredita. Mas a gente pode brigar sem agredir, né? Você pode ser enfático naquilo que você defende como ideia, como princípio, mas você não precisa agredir ninguém, você não precisa ofender ninguém para marcar sua posição de forma categórica. Jesus era assim, Jesus era muito claro nas ideias que ele passava, mas nem por isso ele deixava de amar as pessoas. E o que ele diz, o que ele está tentando dizer para a gente é o seguinte, não é na guerra que a gente vai conquistar nada. Não se conquista nada na guerra. Esses impérios que conquistaram, eles cresceram depois... Cadê? Cadê o Império Romano? Já acabou, tem 1500 anos. Todos esses impérios caíram. Porque não se conquista nada perene, não se conquista nada perene na violência. E é isso que Jesus está querendo dizer. Os mansos herdarão a terra. É bem verdade que às vezes a gente tem que brigar.
Sim, às vezes a gente tem que brigar. Mas não pode partir da gente. Porque a própria Bíblia diz assim, no que depender de quem? De vós. Tende o quê? Paz com todos. Então, se acontecer algum momento que eu tive que disputar, brigar, me indispor com alguém, que aquilo não tenha partido de mim. Que não tenha sido eu que comecei a briga. Não posso ser eu a dar o primeiro tapa. Não posso ser eu a dar a primeira resposta feia. E o que ele está dizendo é o seguinte, perante Deus, quem vence é esse. Quem é que tem a razão? Deus sempre vai ficar do lado daquele que procurou a paz o tempo inteiro. Deus sempre vai... O que ele está querendo dizer é isso. Deus sempre vai ficar do lado e vai dar a vitória para quem procurou o quê? A paz o tempo inteiro. Então tem muita gente que arruma briga em casa, tem muita gente que arruma briga em família, tem muita gente que arruma briga na igreja, tem muita gente que arruma briga no trabalho, tem muita gente que arruma briga na escola. Pois bem, esses caras já estão o quê? Derrotados. É isso. Está todo mundo derrotado. Perante Deus, a vitória é de quem é o manso, isso é, você até vez por outra tem que reagir, mas que não seja você o primeiro. Por quê? Porque, veja, essa mansidão, ela está em você. Essa tranquilidade, ela está em quem? Em você. Ela não está de fora para dentro, ela está de dentro para fora. Então é difícil? É difícil. Eu sou um cara explosivo. Muitos irmãos aqui são. A gente sabe que é difícil controlar o ímpeto. Mas a verdade é que a promessa é essa. A promessa é essa. Você é bendito, você é bem-aventurado, você é abençoado quando você tem a paz, a mansidão dentro de você. Isso é, não é você que arruma briga, não é você que arruma confusão. E aí vamos inverter isso. Vamos inverter isso. Por que tem muito crente que tá com a vida ruim? Porque é brigão. Porque gosta de arrumar confusão. Arruma confusão em tudo quanto é lugar. Já viu aquele cara que é evangélico, mas onde bota o pé, tira os outros da graça, entendeu? Que briga com todo mundo, arruma indisposição com todo mundo, faz barraco, gosta de barraco. Não, aí por isso que o cara está na igreja, está lá Jesus, 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 e a vida dele continua ruim. Simples. Porque a bênção é para aquele cara que vive a perspectiva de ser manso. E tem que ser algo verdadeiro. Não adianta você querer ser bonzinho, ficar falando igual padre, né? Porque padre costuma ter aquele linguajar, não sei o que e tal. Não adianta ser da boca para fora. Não estou querendo dizer que padre é ruim por causa disso. Estou só dando um exemplo, que às vezes o cara diz assim, não, então eu vou falar calminho. Não é questão de falar calminho. É você tentar viver essa mansidão aonde? Dentro de você. E essa mansidão envolve muito autocontrole. Tipo assim, porque vez por outra tem um pessoal que quer tirar a gente do sério. E aí quando tiver alguém querendo tirar você do sério, você lembre sempre a promessa de Jesus. Você é abençoado se for o quê? Manso. Você é abençoado se for pacífico. Inclusive, ele vai ter outra promessa de bênção, bem-aventurado, os pacificadores. Mas isso é mais à frente. Então, a promessa de bênção é para quem procura o quê? A paz. A hora já avançou, mas eu quero contar uma história para vocês muito interessante. E é uma história que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Tinha um primeiro-ministro na Inglaterra chamado Neville Chamberlain. Esse cara, ele tentou evitar a Segunda Guerra de todas as formas. Tentou. Ele inclusive fez uns acordos com Hitler, que ele sabia que era ruim, mas é porque ele não queria a guerra. Mas acabou que o Hitler começou a invadir outros países e ele renunciou. E ele estava velhinho e morreu de tristeza, alguns meses depois de ter renunciado. E aí, no culto, que ele era um crente, né, no culto que fizeram no sepultamento do Chamberlain, o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro que sucedeu o Chamberlain, ele falou o seguinte: nós vamos ganhar a Segunda Guerra, sabe por quê? Porque esse que morreu procurou a paz o tempo inteiro. Então ele procurou a paz. O problema é que Hitler
era um falso, era um mentiroso, era um sem vergonha e traidor. Mas a gente tentou a paz. E Deus sabe que a gente não queria essa guerra. Então a gente vai para essa guerra e vai vencer. E foi o que aconteceu. Então veja, até mesmo quando você tem que ir para a briga, primeiro, se esforce para tentar a paz de todos os jeitos. Porque a bênção de herdar a terra é para os... O que está escrito aí, irmãos? É para os mansos. Então quando estiver querendo bater em alguém, lembre sempre o seguinte: eu não vou brigar, porque senão quem perde a bênção sou eu. Ok? Fechou? Vamos para o próximo? Bem-aventurado o quê? Qual é o próximo? Os que têm o quê? Fome e sede de o quê? Justiça. Irmãos, esse verso é lindo, ele é tremendo. Porque a gente, quando lê um negócio desse, e a gente pensa em justiça, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: eu tenho uma causa na justiça. Não, é isso. É a primeira coisa que o pessoal pensa. Eu tenho uma causa na justiça. Eu tenho fome porque eu tenho uma indenização que eu estou querendo receber. Eu preciso muito disso, entendeu? É o que vem na nossa mente, irmãos. Mas não é nada disso. Nada disso. A ideia de justiça tem relação com aquilo que é o quê? Vamos pensar aí. Justiça. Justo é aquilo que é o quê? Correto. É aquilo que é certo. Aquilo que é digno. Aquilo que é direito. Então, quando você pensa o seguinte: fome, você sente a necessidade de ingerir o alimento. Então você traz aquilo para dentro de quem? De você. Sede, você sente a necessidade que você precisa, teu corpo precisa de líquido. Então você traz aquilo para onde? Para dentro de você. Então, não é a justiça de fora, é a justiça de dentro. Quando ele diz assim, fome e sede de justiça, é bem-aventurada aquela pessoa que quer fazer a coisa certa. Deseja fazer a coisa certa. Não quer ser desonesto com ninguém, não quer defraudar ninguém, não quer roubar ninguém, não quer prejudicar ninguém, quer fazer a coisa certa. E tem fome disso. Quando você pensa em fome, pensa em você precisa disso, você está ansioso por aquilo. A barriga roncando, você quer muito. Então, você sente uma necessidade, porque fome é necessidade, sede é necessidade, o teu corpo pede. Você sente a necessidade de ser uma pessoa honesta, você sente a necessidade de ser uma pessoa boa, você sente a necessidade de fazer tudo certinho, de que você cumprir a sua palavra, sim, sim, não, 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 o que eu disse eu vou cumprir, o que eu falei eu vou honrar. Então, e aí, irmãos, aí veja, bem-aventurado quer dizer o quê? Você será o quê? Abençoado. Você será abençoado se você tiver fome de ser uma pessoa honesta. Se você... Aí, irmão, peraí. Mas isso não tem nada a ver com os crentes de hoje. É bem verdade, porque a gente tem pastor que é presidente de partido que está sendo preso aqui no Rio. A gente tem irmã cristã que dizem que matou o marido, que fazia orgia. Tem essa história aí. Eu não sei se é verdade, não me compete a saber, mas está feio pro nosso meio. Então tem um monte de crente aí escandalizando. Veja, irmão, eles estão longe de Jesus, porque Jesus está muito claro. Jesus diz o seguinte, olha só, bem-aventurado. Quem disse isso, irmãos? Foi o próprio Jesus. Você vai ser abençoado se você tiver fome, um desejo interno, porque fome é um troço de dentro. Que ronca é o quê quando você está com fome? É a sua barriga, é lá dentro, não é assim? Então você tem um desejo interno seu de ser justo. Não é da justiça, daquela causa que você tem, não. Você tem desejo de ser justo. E ele diz o seguinte, se você deseja ser justo, você vai conseguir essa justiça. Veja se não é isso que está lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então eles alcançarão a justiça.
Então veja, ele alcançará a justiça para ele, aquilo que ele quer viver de justiça também para os outros. Percebe como a palavra de Jesus muito, né? é difícil? Percebe como a palavra de Jesus é profunda? Percebe como a gente precisa repensar as nossas perspectivas? Porque a gente está muito intoxicado por uma visão evangélica equivocada, de que é uma promessa, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Peraí, Deus vai te dar se você tiver fome de justiça, se você desejar ser uma pessoa, o quê? Digna, correta, como diz lá Filipenses capítulo 4, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, é por aí que você vai. Então, se é isso que eu desejo, eu serei abençoado. Se é isso que o irmão deseja, o irmão também será o quê? Abençoado. E justiça é a mesma coisa? Justiça vem de justo, de correto. Então, quando ele diz assim, bem-aventurado que tem fome de justiça... Eu estou querendo que façam justiça comigo. Não, aí que tá. Ele não está falando disso, ele está falando assim, Não, mas ele não está falando disso. Como se consegue isso? Se consegue sendo você certo. Veja, vamos lá ler novamente. A irmã, para os irmãos que estão em casa, a irmã Anabela está dizendo assim, mas e a justiça que eu quero para mim? Que eu quero? Vou lá, mais uma vez. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então, é aquele que deseja ser uma pessoa justa, porque eles serão fartos. Então, aquele que pratica a justiça será justiçado. Quando a gente pratica a justiça perante Deus, recebemos a justiça dele. Seremos fartos. Então, você pratica a justiça e ele te devolve a justiça. Você vive dignamente, ele te devolve a dignidade. É aquela história da causa e efeito. Como o próprio Senhor Jesus, a própria Bíblia diz, você vai colher o quê? Você planta. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quando eu tenho fome de justiça, eu desejo ser uma pessoa justa. E quando eu desejo e busco ser uma pessoa justa, a justiça dele vai me saciar. Vem sobre minha vida. E serei abençoado por ela. Ficou claro, irmãos? Por isso, quando a gente pensa nas bem-aventuranças, a gente tem que pensar muito no nosso procedimento. Porque ele está falando muito da gente. Percebe? Convido mais uma vez os irmãos a verem o vídeo do culto da noite, para pegar as duas primeiras bem-aventuranças. Porque nas duas primeiras e nessas outras duas, diz muito a respeito do nosso comportamento. Será que eu consigo ter essa mansidão dentro de mim? Será que eu tenho o desejo de ser uma pessoa correta? É em cima disso que eu serei o quê? Abençoado. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que muitas vezes nos incomoda. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Porque nós vivemos num mundo onde o tempo inteiro tem alguém para tentar nos tirar a paz. É um mundo que jaz no maligno, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, conforme o Senhor nos disse, deixe-vos a minha paz. Eu peço que o Senhor nos ensine a termos essa mansidão de coração, de alma, a capacidade de mantermos o equilíbrio, o domínio próprio que o Senhor nos disse através dos escritos de Paulo na tua escritura em Gálatas, que faz parte dos frutos do Espírito. Nos ensina, Pai, a ter esse autocontrole, a ter essa mansidão, ainda que o mundo queira guerra com a gente, que nós possamos aprender a vivermos essa dimensão da paz, que não haja guerra dentro de nós, para que a gente possa ser abençoado. Também te pedimos, Senhor, que nós venhamos a entender que se somos seus filhos, e o Senhor é o Deus de amor, mas também é o Deus da justiça. Se somos seus filhos, devemos buscar sermos pessoas corretas. Assim como o Senhor anda em caminhos direitos, que a gente também ande de forma direita. Por mais que seja difícil, ainda mais no Brasil, onde parece que quem está fazendo a coisa certa é o bobo. Nos ajude, Pai, a entendermos
que a gente precisa ter fome e sede de fazer o que é certo, para que a gente também possa, assim, ser abençoado. Nós oramos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Pai. Amém. Bem, eu queria que a gente encerrasse com um hino que eu gosto muito. 371. Os irmãos podem se assentar, ele é pouco conhecido, mas agora eu vou explorar o irmão Silas, que conhece os hinos todos. 371. Eu digo para o irmão que esse é meu hino predileto. Como eu já estou meio velho, né? Esse negócio de hino predileto é para aquele pessoal já meio cansadinho. Eu também já estou nessa categoria. Então, 371, Rocha Eterna é o hino predileto. O irmão conhece, irmão? Opa. 371. Não é 171, é 371. Então vamos louvar o Senhor. 371, Rocha Eterna. Rocha eterna foi na cruz que morreu tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo mal, traz as bênçãos de perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem pelar pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atroz desta vida tão fugaz. Quando ao meu lar subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de te viver. Amém. Muito bom, irmão. Esse é bonito, esse eu gosto muito. Pois bem, irmãos, a gente vai encerrar o nosso culto agora com uma palavra de oração. A gente vai mais uma vez orar para que o Senhor repreenda de vez essa doença horrível que é o coronavírus. A gente tem orado sobre isso desde o dia 15 de março. E a gente tem que agradecer porque a doença realmente está regredindo. Antes de qualquer vacina chegar, o número de infectados tem caído e o número de mortes tem caído, mas ainda está morrendo muita gente desse troço. Então a gente ainda clama ao Senhor pelo fim desse mal. Eu vou pedir para... Irmão Oscar, o irmão pode fazer essa oração para a gente? O irmão faz daqui, que é para os irmãos ouvirem. É sempre assim, a gente tem sempre orado, quando termina cada culto, pedindo a Deus que nos livre desse mal. Que console aqueles que perderam seus entes queridos, ajude os irmãos que são profissionais da saúde e que repreenda esse mal em definitivo para nós, tá bom? Fica daqui, ó, que o microfone está aqui, e eu vou pedir aos irmãos que, se puderem, para a gente orar de joelho, tá bom? Se o irmão disser, não, meu joelho dói, então... Não, tem problema, irmão. Se puder... Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, meu Pai, buscando a Tua presença, que o Senhor venha nos livrar dessa doença tão incômoda, que tem tirado tantas vidas, tem infectado tantas pessoas, meu Deus, trazendo medo, pavor entre nossos familiares e todo mundo, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Se o Senhor quiser, isso acaba imediatamente, meu Pai. Mas quando não acabar, o Senhor continua derramando Tuas bênçãos nas nossas vidas, Senhor. Em todo o nosso Brasil, em todos os infectados, Senhor. Em todos os países do mundo onde está acontecendo esse Covid, meu Pai. Nos liberta, Senhor. Porque esse é o mal que arrasa, mata, destrói toda a nação, meu Pai. Eu te peço, Senhor,
em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, que o Senhor, meu Pai, com teu poder, a tua glória, dê um basta nessa doença, meu Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Thiago. Hã? Muito bem, irmãos, assim a gente está encerrando o nosso culto dessa noite. Quero agradecer a presença dos irmãos e agradecer também aos irmãos que nos assistiram de casa, tá bom? Deus abençoe a todos e daqui a pouquinho a gente também vai colocar no YouTube a gravação desse culto, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, tá bom? Encerra para nós aí, né? Obrigado.